Bom, no exercício 6, nós temos a seguinte questão, né? Então, o Japão tem um slogan que fala que uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. É um slogan criado para as pessoas terem mais consciência em relação à emissão desse gás, né, que contribui aí para o efeito estufa, e, inclusive, né, incluindo ações básicas do dia a dia, como a queima do gás de cozinha, certo? Então, ele fala o seguinte: considerando o processo de combustão completa, né, dado por essa reação aqui, que inclusive já está balanceada, o gás de cozinha, né, que é quase que exclusivamente composto pelo butano, qual seria a quantidade mínima desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária aí com esse gesto, certo? Então, nós devemos fazer o que aqui? Nós precisamos descobrir o quanto, né, qual é a unidade que ele pede? O quanto em massa de butano, que é C4H10, nós precisamos, né, deixar de queimar para que, né, ele consiga deixar de eliminar aí 1 kg de CO2 no ambiente. Então, massa do CO2 igual a 1 kg, certo? Então, essa equação, esse exercício, apesar de ser mais compridinho, ele é bem simples, certo? Então, nós temos que a cada 1 mol de butano, a produção de 4 mols de CO2. Se nós tivermos aqui em massa, nós temos que a massa de 1 mol de butano corresponde a 58 gramas, como ele mesmo fala no enunciado, né? E a massa de 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas. Ou seja, nós temos aqui 58 gramas de butano estão para 176 gramas de CO2, certo? Se nós quisermos deixar de produzir lá 1 kg de CO2, que correspondem a 1000 gramas, quanto que nós devemos deixar de produzir aqui, né, de queimar de butano, tá? Então, o valor de X encontrado, né, devido às devidas multiplicações, 58 vezes 1000 dividido por 176 nos dá um total de 329,54 gramas, certo? Mas os resultados ali não estão em gramas, estão em quilos. Então, nós devemos transformar isso aqui para quilos, ou seja, se eu sei que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 329,54 corresponde a X. Isso vai dar um total de 0,329. A resposta que mais se aproxima dessa alternativa é a letra B, onde tem 0,33 quilos de gás butano que não devem ser queimados para a gente atingir essa meta aí do Japão. Bom, gente, no exercício 7, nós falamos sobre o papel sulfite, tá? Que recebe esse nome devido ao uso do sulfito de sódio no seu processo de tratamento, certo? Então, fala assim: quando este sal reage com ácido clorídrico, tem a formação de SO2, que é um composto redutor que atua na solubilização de compostos adsorvidos na fibra da celulose. A equação balanceada desse processo é essa aqui. Então, como já disse, a equação está balanceada, então a gente não precisa se preocupar com essa etapa. E aí vem a pergunta: na formação de 2,24 litros de gás sulfuroso, que é o SO2, então, vou colocar aqui. Então, de SO2
2,24 litros, quanto será produzido de NaCl? Quanto que a gente vai obter, certo? Como o NaCl é um sal, né? Então, sólido, a gente vai obter ele em gramas, tá? Nesse caso aqui, ele está em solução aquosa, porque é a produção de água, mas é um sal. Então, nós vamos obter a massa em gramas do NaCl, certo? Então, com essas informações, nós conseguimos fazer as primeiras previsões. Então, 2 mols de NaCl estão para 1 mol de SO2, certo? Só que nós temos uma informação em volume molar, né, de SO2. Então, nós temos que transformar isso aqui no seu volume molar. Todos os gases, nas condições normais de temperatura e pressão, têm como volume molar 22,4 litros. Então, 1 mol de SO2 correspondem também a 22,4 litros de SO2, certo? E isso produz 2 mol de NaCl. Cada mol de NaCl tem uma massa, certo? Que é em torno aí de 58,5 gramas. Então, nós vamos colocar aqui 2 vezes a massa, né, molar do NaCl, que é 58,5. Ok. Baseado nessa proporção, se nós tivermos 2,24 litros de SO2, quanto em gramas serão produzidos de NaCl, certo? Então, fazendo os devidos cálculos, nós chegamos a um valor de X igual a 11,7 gramas. Ou seja, se nós tivermos aqui, ó, essa quantidade de SO2, nós temos aqui 10 vezes, né, menos a quantidade de NaCl, tá? Uma relação proporcional direta. Lembrando que a alternativa correta, né, que contém essa informação e que nos, né, indicou a obtenção do NaCl em massa e não em mol, tá? É as alternativas presentes. E a alternativa correta é a alternativa de letra C. Bom, no exercício 8, nós temos o seguinte: o ácido sulfúrico ele pode ser obtido industrialmente a partir da pirita, que é o sulfeto de ferro. É o famoso ouro dos tolos, tá? Eles formam cristais bem parecidos com ouro, mas se vocês colocarem em água, eles se dissolvem totalmente formando ácido sulfúrico. Então é bem perigoso, mas é bem vendido também como pedras, né, e minerais que têm poderes mágicos, enfim. Bom, continuando, né? Então ele é formado aí a partir dessas equações. Então a pergunta é: determine a massa em toneladas do ácido sulfúrico obtida a partir de 48 toneladas de pirita, que é o sulfeto de ferro, dadas as massas molares da pirita, que é 120 gramas por mol, e do ácido sulfúrico, que é 98 gramas por mol. A primeira coisa que a gente tem que observar é que nós temos as equações balanceadas, sim, mas nós temos um problema. São 2 equações que levam à formação do ácido sulfúrico. Por quê? Primeiro a formação do SO2 e o SO2 formado, então, reage para a formação do ácido sulfúrico. Então, as relações proporcionais com as 2 equações levam a complicações desnecessárias, tá? Então, o que a gente precisa fazer matematicamente para conseguir calcular aí essa quantidade de ácido sulfúrico formado, né, de acordo com a quantidade de pirita, tá? Nós devemos obter uma equação só. E para obter uma equação só, a gente tem que somar essas 2 equações, tá? Porque as 2 juntas fornecem a quantidade de SO2 necessária lá para a formação do H2SO4, ok? Então, nós temos que fazer o seguinte: para somar as equações, lembre que a gente tem que chegar numa situação em que as substâncias presentes, né, nas 2 equações, em lados opostos, elas apresentem aí o mesmo coeficiente, tá? Que é o que acontece no caso do SO2. Então, o SO2, ele aparece aqui com 4 unidades e aqui com uma só unidade em mol,
tá? Então, nós temos que fazer o quê? Transformar essas substâncias, né, que estão em lados opostos já, no mesmo coeficiente. Para isso, ou nós podemos dividir essa primeira equação por 4, onde chegaremos no coeficiente igual a 1, ou nós multiplicamos essa aqui por 4, certo? Então, como o cálculo mais fácil é essa multiplicação, então faremos isso, tá? Então, antes, o que era lá? 1 SO2 com meio de O2 dando H2 mais H2SO4, tudo isso vezes 4 vai se transformar em 4 vezes SO2, vai dar lá 4 de SO2, mais 4 vezes meio, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2 de O2, mais 4 vezes uma água, 4 águas e, por fim, 4 vezes H2SO4, certo? Essa equação multiplicada, nós somaremos com a equação inicial, que é só repetir. Então, temos aqui 2FS2 mais 11 sobre 2O2, dando Fe2O3 mais 4SO4. Olha esse SO2. Somando as duas equações, nós temos... Se nós temos SO4 tanto no início quanto no final, nós conseguimos eliminar, certo? E as outras substâncias que não aparecem, né, em lados opostos, ou elas são adicionadas ou elas são simplesmente repetidas, tá? Então, começamos aqui, ó, pelo sulfeto de ferro. Então, nós continuamos tendo 2FeS2 mais oxigênio. Nós temos 11 sobre 2 aqui e 2 oxigênios aqui. Fazendo a devida soma, nós chegamos em 15 sobre 2 O2. Depois, nós temos aqui a água, né, que dá aí 4 H2O. E do outro lado da setinha, nós temos o Fe2O3, que é o óxido de ferro. E, por fim, o H2SO4. 4H2SO4. Com essa equação final, aí sim nós conseguimos chegar às relações proporcionais, tá? Então, nós queremos o que mesmo? Nós queremos a quantidade de H2SO4 de acordo com a quantidade de pirita, que é o FeSO2. Então, nós temos que 2 mols de FeS2 são necessários para formar 4 de H2SO4, certo? Se nós tivermos, então, né, em massa, nós temos que 2 vezes a massa molar do FeS4, que é dado já no exercício, então 2 vezes 120, correspondem a 4 vezes a massa molar do H2SO4, que também é dado no enunciado, que é igual a 98 gramas, certo? Aqui nós chegamos às massas de 2 mols e 4 mols de cada uma das substâncias. Essas massas, assim como nos primeiros exercícios, nós podemos relacionar diretamente com o valor em toneladas. Então, se nós temos aqui um total de 48 toneladas de FeS2, quantos, né, em toneladas serão formados de H2SO4? Então, fazendo as devidas multiplicações, chegamos que o valor de X corresponde a 78,4 toneladas de H2SO4.
mais uma vez, a relação proporcional que nós transformamos de gramas direto para toneladas, tá? Nada impediria vocês de transformarem isso aqui em toneladas, ou isso aqui, né, calculado em gramas, e depois transformar em toneladas, como nós fizemos no exercício anterior, certo? O resultado é o mesmo. O que eu quero que vocês entendam é que existem vários caminhos para a gente chegar na mesma resposta, certo? Qualquer dúvida, pessoal, então é só entrar em contato comigo.